Ó, eu acho que a gente parou. No contudo. Contudo, É. Contudo, através dessas linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia, colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas e crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na providência divina. Então é Jesus conversando com Ismael e falando que ele vai continuar auxiliando todos aqueles, né, que ali estão. Então, exemplificando as suas vontades próprias, né, o seu livre-arbítrio. E é bem interessante que é isso, né, ele tem condições, ele tem esse fator moral? Tem, mas ele não tira o livre-arbítrio. Ele não cerceia o livre-arbítrio. Ele nos dá esse direito, né? E muitas vezes a gente acha que a gente pode cercear o livre-arbítrio do outro, né? é, E a gente não pode. A é gente que nem não ele pode. fala, amenizando, ele não fala que eu vou acabar com isso, eu vou amenizar. Mas aí cada um, É, aquele que não estiver fazendo tanta coisa, que tiver, vai ser amenizado. é, Mas aí, assim, eu achei interessante essa parte, ó. Senhor, não tereis um meio direto de orientar a política dominante no sentido de purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? E o Divino Mestre ponderou sabiamente: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Né? Se a gente conseguir gravar isso, né, que a gente só precisa cuidar de nós mesmos. Se a gente fizer o máximo, o melhor pela gente, a gente já está fazendo muita coisa. Por que a gente tem tanto... Às vezes a gente, além de querer que as pessoas façam, ainda se sente culpado porque não fez. O que é pior, né? Porque assim, a pessoa não vai fazer porque ela não pensa igual a gente, É, né? E aí é onde a gente vê assim, né? O amor de Jesus, né? Olha, cuide de vocês mesmos intensamente, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Tudo é justiça. Se a gente fez, se a gente plantou vento, a gente vai colher tempestade, não tem jeito. Pode ser amenizado, né, ô Virgília? amenizado. Ele frisou bem, amenizado. Pode ser amenizado. Se a gente Amenizado. tiver, se a gente plantou vento e vai colher tempestade, vamos ver se a gente já plantou, né? Mas conforme o tempo, a nossa aceitação, a gente mereça ser amenizado. Amenizado. Senão a gente vai colher a tempestade. com os ventinhos mais leves, não tão... É, É, porque senão a gente vai colher a tempestade. vai. Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescentes dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nestes últimos anos. Até aos meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmesuradas ambições. Quer dizer, ó, o planejamento é isso que a gente vai lembrar muito, né? Qual era o planejamento? Todos nós, humildes, aqueles que não eram bem-vindos em Portugal, aqueles que foram de lá deportados, colocados na terra de Santa Cruz, na humildade, todo mundo sofrendo, um ajudando o outro, faria a terra, o Brasil evoluir, né? Mas isso não aconteceu, porque quando eles chegaram aqui e viram que eram índios, eram negros,
O que acontecia? Eles podiam mandar. Podiam mandar, exatamente. Então, eles se sentiam o quê? Superiores a isso. Né? Superiores. E ali onde a gente estava... Outro dia eu e a Leda, a gente passou muito tempão conversando sobre isso. Aonde que nasce o preconceito? Aonde... Quem ensinou, da onde que veio a santa ideia que a diferença de cor, a minha pele ser branca ou ser negra ou ser amarela, eu tenho ascendência sobre qualquer um. Aonde que está escrito isso? Quem que inventou isso, né? Pois é. Teve alguém que começou com essa ideia aí. Porque se você for pegar, né, que nem naquela época, tudo bem, a gente já tinha passado lá pelas cruzadas, mas era a Bíblia que todo mundo seguia. Em nenhuma página do Velho Testamento e do Novo Testamento tem sobre isso. Não. Mas é Das do homem diferenças. mesmo. É do homem. Não é? Do homem. Então, assim, eu acho que assim, todo mundo se pegou que eram os negros e os índios, mas aqueles espíritos que estivessem aqui encarnados sofreriam da mesma forma. No meu ver, acho que aconteceria da mesma forma. Na Velha Península já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sobre um amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens, de todos os povos. E se não nos é possível cercear o livre-arbítrio das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência da vida. Uhum. É aonde que a gente falou, se plantou vento, vai colher tempestade, não tem como. Sim, sim. Né? Então, eles sofreriam também tudo isso, porque não tem como, era aquilo que eles queriam. Algo mais? O que vocês têm mais daí que vocês gostaram? Eles não encontraram negros aqui, só os índios. Os negros vieram depois. Então, mesmo vindo depois, eles se sentiram que eles poderiam mandar, porque eles escravizaram da mesma forma. Então, eles escravizaram os índios e escravizaram os negros. Porque quando Jesus falou que viria os negros da África, trazendo todos os seus ensinamentos, né? E aqui os ensinamentos dos índios com aquilo que Portugal, que aqueles que viriam de Portugal, o que a gente pode fazer se a gente for parar para pensar? Os índios tinham o conhecimento do quê? Dessa cultura da terra, né? Das plantas, de tudo, né? Os negros traziam o quê? A cultura deles também Da terra também, né? Da terra, mas das ervas que eles faziam, e dessa mão de obra, mas também tinham essa parte. E os portugueses? Já tinham um desenvolvimento maior, vamos dizer, existia um pouco mais de tecnologia, né? Uma escolaridade melhor, né? E aí, o que acontecia? Na junção de tudo, só que eles não eram queridos lá em Portugal. Então, todos chegavam da mesma forma. Todos, tanto eles, os portugueses, como os negros, chegavam da mesma forma. Só que eles não conseguiam, eles viram um povo que eles achavam que era
que tinha menos conhecimento, então eles tinham o direito de escravizar, de maltratar, né? É assim que eu entendo. O que vocês entendem? Porque os portugueses, quando vieram, foram os exilados de Portugal. Eles não eram aqui tão famosos. Não, mas eles vieram para cá e quando se viram aqui, Vera, eles se sentiram superiores e era por isso que eles faziam. Porque era uma prova para eles. Eles foram mandados embora de Portugal, não queriam eles lá. Pelas coisas erradas que eles tinham feito em Portugal. Então, eles tinham vindo para cá e aquilo que Jesus fala, Ismael escolhe e coloca as pessoas com uma segunda chance. Eles tiveram a segunda chance de estar aqui, mas chegaram aqui e continuaram fazendo as mesmas coisas que faziam em Portugal. Eles não conseguiram aproveitar essa chance, porque a primeira coisa foi maltratar aqueles que estavam aqui. Eu acho que os portugueses ainda repetiram um pouco disso nas colônias africanas, né? Porque eles foram lá também com uma intenção ainda imperialista em pleno século XX, também maltratavam o povo local barbaramente, só que aí depois teve a Revolução, que amarravam eles nos postes e botavam fogo neles, né? Que saíram corridos de lá. Mas eles tiraram todo o que puderam da riqueza e a vida dos negros lá era também como quase escrava, né? Eu sei de portugueses que fugiram de lá, que cada mulher na casa tinha uma negra para vesti-la. Isso em 1960 e pouco. Quer dizer, eles não mudaram muito o modus operandi, né? O meu sogro serviu na África pelo exército português e ele nem gosta de contar. Falou que viu, né, barbaridades lá, assim, que o exército fazia e tal. Então, quer dizer, eles também não... É que depois eles perderam, né, a força, mas eles continuaram, né, fazer isso em pleno século XX, né, é doideira, mas fizeram também, né? Então, quer dizer, porque é aí onde que a gente fala, né, assim, qual é a lógica, né? Qual é o sentimento que você carrega dentro de você para que você possa fazer isso com o outro? Maldade, só maldade. Né? Acho que é o dinheiro, né? Ganância, a pessoa usa de qualquer meio, né? Para poder ter lucro, para poder... Acho que é isso, dinheiro. Sei lá. A parte material sempre vence, né? E a parte material, aquela coisa do nosso ego também, né? Se a gente for falar bem direitinho, no sentido assim, que eu sou superior que você. E a gente não é superior, né? Um precisa do outro. Com certeza. O planejamento de Jesus era perfeito. De Ismael era perfeito. Juntar todo mundo, juntar todos os caquinhos e recomeçar. Fazer as coisas certas. Né? Assim, e começar a trabalhar isso. Mas não foi muito bem interpretado. Tem um E aí parágrafo que fala. E acho que aí o melhor é a gente notar o quanto que a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente decidiu, tá decidido. Né? Se a gente quer ser tortinho, nós vamos ser tortinho. Vai ser torto à vontade, fique à vontade, né? Depois vai colher, depois assume as consequências, né? Pois é. Aí você vai querer desentortar, não desentorta mais. Não desentorta mais. Ninguém segura, né? De repente, demora umas encarnações. Até desentorta, mas vai sofrer. Vai demorar. Vai sofrer. Deixa eu falar.
Antigamente não se falava assim, pau que nasce torto, morre torto. Morre torto, É, não tinha uma coisa Mas assim, isso é né? uma crença. Tem muita gente que nasce meio tortinha, mas depois se mas depois muda um pouquinho. muda. Muda. São crenças que a gente tem, que a gente vai ali, né? A gente Eu sempre pode mudar. lembrei. Falou de torto, eu lembrei disso. Ó, vamos lá para a civilização brasileira. A civilização brasileira. Alguma coisa no primeiro parágrafo? Aí eu tenho uma coisinha aqui, deixa eu ver. Tá. Aqui. Posso ler? Pode. O segundo parágrafo, que, contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhos da colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. Por toda parte, buscavam os naturais, os recantos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e às torturas injustificáveis que lhe infligiam os homens brancos, por eles um dia acolhidos, mas com a mais alta manifestação de fraternidade. Então, eles mandaram para cá, que nem tava, quem falou, né, que eram só os criminosos e os homens sem escrúpulos que os portugueses começaram a mandar para cá, né? E os índios começaram a se esconder dos homens brancos por causa de serem torturados, né, e fazer trabalhos que eles não queriam fazer. Eles queriam escravizar, né, os índios. E eles começaram a se Sim. esconder. E ficaram, né, pensando que eles receberam os portugueses com a maior manifestação de fraternidade. Sim. E agora estavam tendo esse troco aí. Aí a gente vê, né, no outro parágrafo, assim, o atrito das raças dava ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns dos missionários concitados por Ismael ao novo apostolado nas florestas americanas. Então, assim, aí a gente vai começar a ver todos esses missionários a começar a andar e acho que é ali que a gente vai ver que vai amenizar um pouco, mas não tanto, né? É o meu? Meu não é. Eu também não. Caramba. Ó, Eu gosto da sem mexer em música. nada. Eu gosto dessa Boa música. música. Você gostou da música, né? É uma música, mas assim, ó, não tô nem mexendo em nada, eu tava aqui, Também não. não tô mexendo em nada. Esse é o toque do meu celular, mas o meu celular não tá aqui, né? Mas assim, esse é o toque do meu celular, é do Sérgio. Vamos lá. Algo mais nos outros parágrafos? Aí tem a chegada dos franceses, né? Depois vem toda uma história, né, Tem a que chegada dos aconteceu em franceses. diante. Isso. Alguma coisa aqui que vocês gostariam de colocar? Não. Não, Só parte da história. só a parte da história. Eu vou lá depois. Lá depois aonde, Virgininha? Me conte. A cidade fica sob a proteção espiritual de São Sebastião. Tarará. Tá. Estácio de Sá reúne-se as falanges invisíveis, encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios. Sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Aqui está falando do Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro, né? Que ele era Isso. lá o governador lá do Rio de Janeiro, né?
Ele fala que esse Estácio de Sá aqui, ele veio corporificar na palavra do Evangelho, adquirir elementos de ciência e de virtude, ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Olha só toda a história que vem do nosso Brasil, né? É onde que começou, né? Aí, assim, se a gente for parar para pensar, né, naqueles desfiles de escola de samba, onde tem aqueles sambas enredos, que a gente muitas vezes fala assim, nossa, que santa criatividade que eles têm, o quanto que as pessoas fazem de pesquisa. Tudo. De pesquisa, Nossa. sim. Porque Sim, estão todos esses nomes, né? E você vê que eles vão recriando toda uma parte da história, que muitas vezes a gente não conhece, né? Mas é aquilo que a Virgínia falou, ó, Estácio de Sá veio e depois retorna como Oswaldo Cruz. Como Oswaldo Cruz. E vem novamente na ciência, né? Porque assim, ele se mantém, né? Você não vê o doutor espanhol falando que ele veio como músico, mas depois, né? Ele veio como médico, mas primeiramente como músico, se dedicou tal, e aí depois veio, né, para trazer todo esse fator do auxílio como médico. Aí aqui depois vem assim, depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus desencadeando nefandas guerras religiosas, batalharam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo. Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da Terra do Cruzeiro. Após a elaboração de largos projetos de ação no plano invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Você vê que rodava, mas eles sempre acabavam guerreando por alguma coisa. Sempre a arma, assim, era... Jesus falava uma coisa, né? Já tinha ensinado, mas sempre se chegava no mesmo pensamento e no mesmo ato. A partir do momento que eu quero aquele pedaço de terra, eu quero aquele comando, eu vou guerrilhar, eu vou atacar, eu vou fazer. A gente mudou? Não, olha o que está acontecendo na Rússia e Ucrânia. É por um pedaço de terra também. É o poder, gente. É o poder de Hum, você ser acontece maior, ser hoje. melhor. A lei do mais forte. Então, aí a gente fala assim, ó, por que a gente não mudou? Porque lá, ó, a gente tem o livre-arbítrio. Jesus falou, Ismael, eles têm o livre-arbítrio. A gente desencarna. Vamos lá. Eles conversam com a gente. Mesmo no umbral grosso, quando a gente é resgatado, colocado para reencarnar, a gente recebe todo o auxílio. Reencarnamos de novo. A gente se compromete a mudar, a melhorar. E por que a gente volta da mesma forma? E por que a gente volta da mesma forma? Posso dar um pitaco no seu raciocínio? Pode dar o seu pitaco. Então, mas você está falando assim, a gente mudou? A gente mudou no sentido da população no todo, mas nós, exclusivamente desse nosso grupinho, cada um tem o seu quadrado, o seu cantinho, fora das armas. Vocês, cada um conquistou o seu espaço, ninguém foi arrancar a pessoa de dentro, todo mundo comprou, ou financiou, ou alugou. É isso que eu estou aqui raciocinando nesse particular. A maioria das pessoas, ou a minoria das pessoas, guerrilha, fica guerrilhando por chão, por pedaço de terra, ou para poder ter um espaço para morar. Mas a gente pode estar inserido nisso tudo?
Eu posso Gente, talvez ter guerrilhado lá atrás, mas hoje a gente já não está nesse guerrilhando contexto. Sim. por um pedaço de terra. Mas a gente não guerrilha de outras formas? A gente não faz outros duelos? Mas sem pegar em armas. Tá. A gente não pega numa arma. Vamos lá, num revólver, numa arma branca, Arma tá. branca. Mas é só essa forma de duelar? Não. A palavra Verbalizar também, né? verbaliza. Exato. Sim. Então, talvez a gente não tenha os mesmos níveis de duelos, mas a gente continua duelando. E Jesus, no evangelho dele, ele fala que a gente já passou dessa época do duelo. No duelo se perdia todo mundo. Não tinha nenhum vencedor. Até aquele que vencia não era um vencedor, porque ele ia responder pelaquela morte. Né? Então, assim, qual é o nosso grande duelo hoje em dia? Conosco mesmo. Exatamente. É vencer É a a si consciência. É a consciência. Vencer É a nós gente mesmo. mesmos. É vencer a nós mesmos. É vencer a nossa impetuosidade, muitas vezes. É vencer o que mais? Vamos lá, vamos puxar a nossa listinha. Nosso egoísmo. Nosso orgulho. Nosso Sim. orgulho. Eu A falei, falta do perdão. sim. Perdão. Muitas vezes a gente querer que o outro seja igual a gente. Pense igual a gente, que é pior ainda. Uhum. Viu? É verdade. A gente Tem continua bastante duelando. batalha aí. Tem bastante Não é? batalha. Temos A gente muita só não coisa faz que ainda. nem a Rússia, vai. A gente só não. Quer dizer, será que a gente não faz? A gente não invade os espaços? Às vezes a gente não está invadindo uma Ucrânia. Mas será que a gente não está invadindo o espaço de alguém? Do outro, muitas vezes sim, né? Também. Quando a gente dá um palpite errado, né? Também. Na vida do outro. Porque é aquilo que Jesus falou, né? A gente tem que ver a nós mesmos. Nós. A gente pode responder por nós. Mas não pelo outro. A gente não consegue. Daquilo que o outro faz, a gente não tem nada vezes nada, né? Vamos parar aqui, meus anjos? A gente continua no sábado? Sim, onde é que qual é a Paramos. final do Oswaldo parágrafo? Cruz? No Oswaldo Cruz da Virgínia? Depois Oswaldo das Cruz. lutas. Não, Então, a depois das Valéria lutas. leu depois das lutas. A gente começa junto Região do da Golfo. Isso, junto do Golfo. Isso. Tudo bem. Tá bom.